Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas que estão assistindo o meu canal Abia Yala. Isto é comunicação popular, nômade e pluriversal. Eh, Hoje eu tive a notícia de que foram assassinados dois parentes, né, pataxós, no sul da Bahia, e ficou aquela coisa meio estranha, né? De que em pleno novo governo de coalizão, os crimes ainda estejam acontecendo, né? É lamentável, né? Mas uma coisa que precisa ser discutida e que eu venho insistindo o suficiente, né? É que os novos crimes precisam ser tipificados. Esses tipos de crimes precisam ser tipificados, precisam usar mecanismos que estejam atentos a qualquer indício de crime contra os povos originários. Precisa estar atento a essa situação. Nós temos que chamar as personalidades que fazem parte do mundo do direito, das leis e da justiça, com um sentimento, claro, obviamente, de progressismo, né? Para começar a tipificar esses crimes dentro de do status jurídico penal de crime hediondo. Nós não podemos conceber, a essa altura do campeonato, que grupos que estão querendo tomar as terras dos originários, dos nossos parentes, né, que nós, nós reconhecemos como parentes, né? Eu vou deixar aqui, porque logo a câmera e ainda está, aqui eu estou fazendo. Então, é necessário perceber. Vou voltar aqui, que agora a minha câmera está com problemas, enfim. Precisamos tipificar esses crimes. Precisamos incidir dentro da justiça de maneira tal que sejamos capazes de convencer eles de que o crime contra o indígena não é apenas um crime contra um ser humano, para que os juristas, os grandes jurisprudentes, advogados, sei lá, toda aquela maquinaria jurídica assistente com suas personalidades, seus protagonistas, eles precisam compreender que atrás da morte de um indígena há um efeito cascata de morte de muitos outros seres vivos. Os parentes que estão nessas comunidades, olha, eu vou dizer para vocês, eu conheço aquelas regiões do sul da Bahia. Eu já estive em Poço da Mata, estive em Prado, com Muruxatiba, eu estive fazendo projetos de alfabetização para acampamentos do Sinterra, ali no interior do Itamaraju, São João, eu lembro, uma cidadezinha bem ao oeste de Itamaraju, da cidade, né? Não é uma cidadezinha, né? São cidades pobres ali, ou empobrecidas, né? E isso que foi há muitos anos, eu estive por ali, né? E eu lembro que naquelas regiões, muita neblina de manhã, principalmente mais ao sul de Prado. Já
vindo em direção ao estado do Espírito Santo, ao norte do estado do Espírito Santo. Já atravessa Pedro Canário, tem a cidade de São Mateus, Linhares, ali também tem umas praias muito bonitas, né? Mas a mudança ambiental, primeiro que distanciou os turistas, porque ali todas aquelas regiões do sul da Bahia e o norte do Espírito Santo são regiões de plantio de eucalipto. E o eucalipto, ele produziu uma modificação profunda no meio ambiente. Então, quando se mata um indígena, é toda uma vida que está em jogo. E dizer assim, ah, não, mas eu estou aqui em São Paulo, a mim não me afeta em nada, eu estou aqui em São Paulo, a mim não me afeta, não dá nada. É uma, é uma falácia. É uma falácia. Por que é uma falácia? Porque nós estamos ligados com a natureza, com o meio ambiente, desde as profundezas da Terra até o Sol. Nós temos um elo, nós temos uma ligação. Nós tem algo que produz um efeito de integração, integração holística. Tudo está interconectado com tudo. Os povos que moram nas suas comunidades, que estão nas regiões das florestas, como essas 15 comunidades que moram em toda aquela região, Itabela, Belmonte, tem muitas cidadezinhas, já nem lembro, né? Tem o marco do marco lá do descobrimento. Eu estive ali em Santa Cruz, Arraial da Ajuda, Porto Seguro, Trancoso. Todo esse território ali é indígena, sempre foi. E se ainda, até mesmo os turistas, ainda veem lá florestas, verde, eles não têm de agradecer, eles têm que respeitar e auxiliar aqueles que estão defendendo exatamente aquelas belezas naturais que os próprios turistas gostam de ver, de ir a ver, tirar foto, que selfie, que isso, que aquilo. E aqui, então, já quero chegar no ápice dessa conversa aqui, que é a sociedade como um todo, além de se politizar, precisa compreender que a vida das sociedades dependem da existência dos povos originários. Isso é uma questão científica, não é um discurso, não é uma narrativa de contar uma história, não é história nem história. É provável, com, comprovado, é algo visto, sabido, é algo que, inclusive, deve estar na boca do povo, a questão indígena. Aqui em São Paulo também tem. Conscientizar a população paulistana de que tem os indígenas aqui e que se ainda, inclusive, está chegando a água na torneira, não é por causa da cantareira, se ela subiu ou baixou o nível da água. Entender que as chuvas são necessárias na cantareira, mas para que haja chuva, para que exista água, para que chova muito, para ter muita água no reservatório, precisamos cuidar das florestas. E quem são os que estão lá onde estão as florestas? São os povos indígenas, são os originários, são os parentes. Isso é que precisa entender. E os juristas precisam entender, tipificar esses crimes como hediondos e punir. Eu sei que, inclusive, estava comentando no grupo, que nós não somos afeitos nem afoitos a esse tipo de justiça punitiva, punitivismo. Mas, neste caso, é necessário.
Porque não há motivo para eu sair com uma arma e sair matando alguém por qualquer motivo. E principalmente quando se trata de motivos é, de posse e propriedade indébita, ilícita, como no caso de fazendeiros, latifundiários, empresários. Para isso existem leis. E se as leis não alcançam, elas devem ser reformuladas, ampliadas, reconceitualizadas, para que elas tenham poder de decisão e poder de bater o martelo, para que se faça justiça justa, nenhum, nem um pouco a mais, nenhum pouco a menos. Quando se nega a vida de um indígena, se nega a vida de uma vida, da vida como um todo, das águas, do meio ambiente, da terra, dos alimentos e até mesmo das coisas que nós consumimos no dia a dia. Não pode haver nada se não existe a terra como ela é passível de gerar as condições necessárias para a reprodução da própria vida. Isso é inegável, inconteste. Não pode ser execrado um assunto tão sério e tão poderoso, muito mais que toda a luta política, porque ela envolve todos os seres humanos. E por isso que a jurisprudência precisa sentar à mesa junto com os povos originários das diversas regiões do país e começar a colocar os baralhos sobre a mesa e explicar para esse pessoal, educar eles. Se alguém pergunta sobre direitos humanos, as pessoas que estão aí à frente dos direitos humanos têm que explicar, têm que educar, têm que pedagogizar, desbancarizar a pedagogia, a educação, a instrução, o didatismo. E assim também chamam os povos indígenas e explica para eles, olha, vejamos, não, não porque seja científica essa situação, e que nós vamos chegar com palavras difíceis. Não, não é assim. Porque a própria natureza nos mostra, inclusive no nosso cotidiano, como ela cumpre seus próprios mecanismos sempre quando nós respeitamos ela e tiramos dela apenas o necessário. Agora, quando extraímos demais, só para satisfazer nossos egos, nossos narcisismos, hedonismos, não há planeta que aguente. E o caso extremo de países como os Estados Unidos, por exemplo, dizem que precisa de 7 planetas para ter um país como os Estados Unidos, mas mesmo que nós precisemos de estar num país como os Estados Unidos, que consome mais do que ele produz, até eles devem pensar lá que a vida de um indígena aqui impede a que eles tenham essa vida que eles querem ter lá e que não podem ter lá mais, até porque é um império em decadência e esperamos que seja assim. Mas nós temos que tipificar esses crimes, nós temos que implicar, nós temos que fazer as demandas necessárias. Que a jurisprudência ouça a voz dos povos originários e, através do que se diga, eles saibam que eles precisam urgente ampliar as leis para banir esse flagelo que não apenas acontece aqui no Brasil, está acontecendo em grande parte da América Latina e principalmente aqui nos países da América do Sul, em função de que grupos de extrema-direita estão aliados com grupos
da direita internacional, que são acionistas das grandes corporações, nas quais estão grandes megacorporações que trabalham na área florestal, mineira, de recursos hídricos, gás, lítio. Porque o problema não é a extração, não é extrair gás, não é tirar o petróleo. O problema é quando isso se transforma num negócio na qual a avareza parecesse que é a única meta estabelecida a alcançar e não pensar no próximo. Falta de empatia, o alicerce principal do sistema neoliberal, que quer fazer lucro sem importar a vida de ninguém. Hoje eu recebi os áudios, inclusive eu vou postar aqui no comentário sobre a triste notícia, mas é, duas coisas que nós devemos compreender, que atrás de todas essas pequenas ações há um grande acionar de todos esses grupos, dos bolsonaros daqui, dos bolsonaros da Colômbia, dos bolsonaros do Chile, da Argentina, porque o bolsonarismo é um fenômeno, parece que é até meio como que universal, ou pelo menos já instalado nos países ocidentalizados. Em muitos lugares tem nomes diferentes, mas as táticas e estratégias são iguais. E todas elas patrocinadas por gente que tem muito dinheiro e estados imperiais. São patrocinados, os patrocínios não são poucos. E aí tem os políticos internos de cada um dos estados-nação que são vendidos, se transformam em satélites, né? Em bonecos, inclusive, né? Então, a morte, se nós começarmos a perceber a morte de um indígena, se começarmos daí, desse ponto mínimo, que parece ser mínimo, mas não é, todo mundo vai compreender que a morte desses dois indígenas tem a ver com essas grandes escaladas de violência e de larapiagem, de rapinagem que esses grandes grupos, essas grandes corporações estão querendo fazer em nome da sua sobrevivência, apenas, saqueando recursos naturais, recursos hídricos, utilizando a mídia ocidentalizada para mentir e fazer, inclusive, propaganda de agrotech, de grupos que dizem que defendem a natureza, né? A natura e todas essas, que é só balela. Mas atrás de todas essas empresas e firmas, há grandes grupos e pessoas que estão pensando como cagar a vida do sul-americano. Tira o gás, tira as árvores, tira as águas, tira lítio, tira cobre, tira tudo. O que está acontecendo lá no Peru tem é um operativo exatamente econômico bélico-militar, na qual em nome de uma democracia inexistente, né, os grandes grupos se articulam, se aliam para tomar o resto dos recursos naturais, que neste caso, no Peru, seria o lítio também, e também o cobre. Então, temos de pensar que a preservação dos povos originários não é apenas por uma questão de exotismo, ou apenas por cultura, ou porque são diferentinhos, né, como muitos ainda querem ver, né? Não, proteger os povos originários, principalmente aqueles que estão nas suas comunidades, é garantir a existência humana, preservar, manter, conservar a vida humana e não humana. Porque atrás da morte de um indígena, há uma vida inteira em jogo. Muito obrigado, boa noite.